Boa noite, irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos lá, irmãos. Vamos dar continuidade. A vida continua, a vida espiritual muito mais. Estou tentando ainda me adaptar ao áudio. Um irmão me mandou uma mensagem e falou que estava um pouco baixo, mas eu estou sem microfone, eu testei alguns aqui, não consegui adaptar para celular. Eu estou gravando esse vídeo num celular. O ambiente também dá um pouco de eco, mas eu penso que talvez, né, dá para os irmãos ouvir e no decorrer do tempo eu possa conseguir melhorar isso aí, para que esteja melhor, chegando melhor o áudio para os irmãos. Algumas considerações, poucas, né, iniciais. Estamos vivendo tempos difíceis, não preciso detalhar, eu penso que todos estão informados. Não está havendo culto na Ebenezer e eu penso que nenhuma igreja que está aí debaixo da lei, respeitando os homens, desde que eles não vão contra aquilo que são princípios de Deus. Então, nós vamos continuar assim, até quando Deus sabe, nós não sabemos. Vamos continuar, né, orando e buscando fazer o que é reto aos olhos de Deus. Né? Eu louvo a Deus por podermos ter esse tempo. É diferente, sim, é diferente. Eu mesmo, eu olho para isso tudo e a gente sente o nosso coração, sente a comunhão fraterna, o abraço, a gente sente sim aquele calor humano, aliás a ausência dele, né? E sentimos isso, esse momento nós poderíamos estar cantando nossos cânticos, exaltando o nosso Deus. Isso não impede você de fazer isso aí na sua casa, né? Com a sua família, com os seus filhos e ter uma canção aí no coração, né? Exaltar a Deus aí na sua casa. E espero que esse tempo passe muito rápido e que essa situação se resolva e que nós possamos encontrar qual é a nossa parte em tudo isso para a honra e glória de Deus. Eu vou estar orando, nós vamos estar intercedendo, é um momento também que eu sinto falta, as crianças, né, elas sobem lá e nós oramos por ela, pelos pais, pelos professores e nós vamos continuar orando. Então, isso causa sim alguma tristeza nos nossos corações, no meu, mas o amor acima de tudo, e por amor a essas pessoas que podem ser contaminadas, e nós devemos fazer isso. O amor é sacrificial, devemos permanecer nos nossos lares, apesar de a maioria talvez não contrair ao ponto de haver algum problema maior, devemos continuar nos nossos lares e fazer sempre o que é reto aos olhos de Deus. Eu vou continuar trazendo as mensagens que eu vinha trazendo de domingo à noite e eu dei uma compilada hoje para poder conseguir deixar nesse vídeo guardado a essência daquilo que nós aprendemos. Eu espero que eu tenha conseguido, né? É um grande desafio, não é fácil para mim estar olhando para a câmera, estar com a Bíblia aqui e uma colinha, que às vezes eu bato o olho ali para me ajudar. É assim que funciona, né? Não tem outra forma, mas eu vou tentar passar para os meus irmãos, passar para aqueles que vão me assistir hoje ou algum dia esse vídeo, aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E eu quero orar nesse momento e pedir a Deus que Ele nos ajude. Nós vamos continuar lá em Gênesis, falando sobre a vida de José. E vamos fazer o seguinte, vamos abrir lá. Você pode abrir a sua Bíblia se você tiver, né? Pode ser no celular mesmo, se quiser apenas me acompanhar. E o texto que eu quero iniciar, que é a base daquilo que nós estamos aprendendo, está em Gênesis 37, verso 2. Diz assim:
Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele a seu pai. Vamos orar essa noite? Pai, obrigado, Senhor. Me dê liberdade para trazer a sua palavra, para falar aos meus irmãos. Nos ajude em tempos tão estranhos, tempos tão confusos. Apenas servo sou, ó Deus. Nesse domingo, nesse dia, ó Pai, de pandemia mundial, eu peço pela nossa nação, pelo nosso país, peço por aquelas pessoas que estão em casa, aqueles que estão, ó Pai, nessa fase, nessa área de risco, nessa situação, e que pode, Senhor, ocorrer essa doença, essa enfermidade. Ó Deus, eu coloco eles diante do seu altar, a sua proteção e a sua provisão, confiando em Ti. Oro também pelos nossos pequeninos, cada criança, ó Deus, que o Senhor possa protegê-las, guardá-las, ó Deus. Use os pais para que possam estar alertas de que, ó Deus, alguém está ensinando elas. Ó Pai, se eles não estão ensinando, alguém está. Ajude-nos, peço, ó Pai, como igreja. Nós somos a sua igreja, a qual o Senhor vai nos resgatar. Eu peço essa noite, por graça, nesse pequeno tempo que vamos falar agora. Ó Deus, usa-me apenas como servo, nada mais. Por graça, Pai, contamos com o seu poder, com o seu Espírito, ó Deus. Dê luz ao texto, eu te peço em nome do seu Filho Jesus. Amém. E amém. E que o Senhor abençoe todas as igrejas nesse momento que estão iniciando os seus cultos virtuais, aos pastores que estão levando a mensagem. Nós lemos o texto, Josué, capítulo 37, e, aliás, me perdoe, Gênesis, capítulo 37, eu ainda estou meio perdido aqui, esse não é o meu púlpito, né? Eu vou me adaptar, né? E ainda tem a questão do óculos, mas nós vamos lá, vamos pedir para Deus nos ajudar. Eu quero trazer essa mensagem, essa meditação aos irmãos essa noite. Nós lemos a narrativa, Gênesis capítulo 37, e, amados, estamos falando sobre a história de José. E o tema dessa mensagem que eu quero trazer para os irmãos essa noite é o Deus redentivo, ou Deus redentor. Ou nós poderíamos colocar o Deus redentor, José no lugar de José. Nós temos o costume de exaltar pessoas. E a Bíblia ela nos ensina. A única pessoa que deve ser exaltada é Cristo. A única pessoa que deve ser exaltada sobre todo nome é Cristo. Quando nós vamos para a palavra de Deus, você não precisa ir lá. Em Filipenses 2, 9 e 10, a palavra de Deus diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo dos céus, né? Debaixo da terra, me perdoe. Vamos concentrar naquilo que é a essência disso. Nós vamos para a Escritura e nós exaltamos o homem. Fora da Escritura também, a nossa tendência é exaltar pessoas. Haja visto que há pessoas muito decepcionadas por aí, porque elas colocaram a sua confiança em homens. Elas colocaram a sua expectativa em pessoas. E eu costumo dizer que o tamanho da sua queda é proporcional ao tamanho da sua expectativa que você colocou em homens. Homens são falhos, Deus não falha. Então, nós agimos errado quando nós olhamos para a Escritura e olhamos pessoas e achamos que elas são intocáveis, ou então elas não têm erros. Embora José, não há nenhum erro apontado para ele, assim como Daniel também não. O único
que nós sabemos, ao único que nós podemos acreditar toda a pureza é Jesus Cristo. Os demais estão debaixo daquela linha que o nosso Deus traçou, em que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, esse é o pensamento. Exaltação somente de Cristo. Em todo o contexto literário, em toda a Escritura, nós temos homens e mulheres usadas por Deus, mas nós exaltamos a Cristo porque o centro da Bíblia, o começo da Bíblia, o meio e o fim da Bíblia é Jesus Cristo. Agora, qualquer personagem, ele é digno de louvor quando ele reflete a Cristo. Quando ele reflete a Cristo, então você pode louvar na vida dele, porque ele é um espelho daquilo de quem Cristo é, a pessoa de Jesus Cristo. Assim, esse é o nosso alvo, não é? Assim, eles, como as pessoas, ou eles que eu digo, os personagens bíblicos, como as pessoas que estão à nossa volta. José é um personagem amado na Bíblia, né? Talvez o mais amado lá do Velho Testamento. As pessoas gostam da história dele, porque é a nossa tendência. Nós olhamos para aquela história e nós olhamos mais ou menos com aquele efeito hollywoodiano, aquela coisa de filme. Os mais antigos lembram do Rocky Balboa, em que ele batia, aliás, ele apanhava o tempo todo, no fim ele levantava e saía vitorioso. Os mais novos, talvez compare com Marvel. O tempo todo os heróis Marvel, eles lutam e dá errado tudo no meio, mas no fim dá tudo certo. A história é quase essa. O final, dá tudo certo. Mas talvez o final que você está pontuando não seja o final que a Bíblia está pontuando. Talvez o final que você está pontuando seja lá com o faraó, seja lá no palácio. E esse não é o final da história. Não é. Nós olhamos para José com essa ótica errada, né? Uma outra ótica é uma ótica moralista, de faça, não faça, né? E com consequência a gente vai usar essa passagem aí com uma utilidade para esse fim, né? A capacidade de motivar as pessoas, de que se elas andarem certinho e aguentarem a pressão como José aguentou, então elas vão receber um benefício. Ou então moralista mesmo, né? De você ser pessoas melhores olhando para José, né? Então normalmente são essas duas formas em que as pessoas olham para a narrativa de José, né? Olham, né? Lá na escola dominical, seja como José, né? Fala para a criança. E olha que no fim, o que ele ganhou em suportar. Né? Nós olhamos lá o capítulo 39, o Senhor era com José o tempo todo, e usamos isso, e no final da história, José foi recompensado por bom comportamento. A palavra de Deus está cheia, principalmente no Novo Testamento, de recursos para a nossa vida em santidade. É lá, na maioria das vezes, nós temos exemplos, sim, no Velho Testamento, mas normalmente é quando nós vemos a ação do nosso próprio Deus. Pessoas são falhas. As diretrizes para uma vida em santificação, uma vida reta diante de Deus, é lá no Novo Testamento. Então, seria isso? Seria só uma questão moral da coisa? Ou faça tudo certo, aguente bem, fuja da mulher de Potifar e vai dar tudo certo, é isso? Só que não, nós poderíamos usar esse termo, não é isso? Uma coisa que pode acontecer aí, e espero que você compreenda, porque isso nos ajuda muito, é que as respostas nós não temos na vida para coisas que são extremamente complicadas, para as coisas que acontecem conosco,
que não há uma explicação. Quando você olha para José, você olha a história dele e você fala assim, não, está acontecendo algo ruim na minha vida porque Deus tem algo melhor para mim. E aí? Seria isso? Deus tem algo melhor para você, sim, mas não necessariamente nessa vida. Nessa vida. Como que você explica isso, por exemplo, a João o Batista, que morreu decapitado? Como? Explica isso a milhões de pessoas que sofreram no decorrer da história. Como que você explica isso? Aqueles que morreram, nasceram e morreram num período de guerra, de escravidão. Após a morte de José, os que vieram depois dele foram 400 anos debaixo da chibata ou debaixo da escravidão. 400 anos, 430 arredondado, 400 anos. Para pensar, em 400 anos, nasceu e morreu pessoas numa situação de escravidão. O povo gemia, o clamor chegou até Deus. O que você diria a essa pessoa? Olhe para José, que no fim vai dar tudo certo. Mas eles nasceram e morreram. E o conceito de tudo certo seu talvez esteja errado. A Bíblia é um livro de redenção. A Bíblia é um livro em que as narrativas históricas, elas são redentivas. De Gênesis a Apocalipse mostra Deus trabalhando por um povo, agindo em pró a esse povo. A partir da queda ali, você já vê a promessa lá em Gênesis 3,15, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E essa semente, ela veio até a plenitude dos tempos. É sobre isso que fala a Bíblia. É sobre isso que a Bíblia diz. Agora, será que nós estamos fazendo certo? Será que esse contexto de José é para motivar os crentes a serem melhores? É isso? Ou você mostrar para os incrédulos que, olha, eu faço tudo certinho, eu aguento pancada, eu aguento poço, eu aguento ser vendido, eu aguento a prisão e Deus me dá o palácio do faraó. Você conta essa história para o ímpio da sua vida? Porque você pode estar passando a mensagem errada. E muitas vezes as coisas estão indo para um caminho estranho à nossa volta. E como é que você explica isso? E muitas vezes pensamentos errados como esse, nós temos vidas infelizes. Nós achamos que somos nós que estamos fazendo errado. E nós começamos a olhar de uma forma errada. Amados, é Deus. É Deus no comando do começo ao fim. Se eu sou bom, não é algo que está em mim. Não. A palavra de Deus chama bondade como fruto do Espírito. Não um fruto meu que eu posso produzir. Eu posso pegar uma vara e colocar uma maçã linda ali e falar, olha o que eu produzi, e mostrar aquela vara seca lá com uma fruta bonita, falando para todo mundo, olha que fruta bonita. Mentira. Ela é bonita por um tempo, mas ela vai murchar. Vai se acabar porque não é seu. Não está ligada à origem. Então, se produzimos algo de bom, é o Espírito Santo de Deus. É Ele agindo. E nós, nessa dependência, nós continuamos. Em tempos em que nós encontramos dificuldades, em tempos em que nós encontramos, como José, 7 anos de bonança, 7 anos de fome, em qualquer tempo, nós confiamos em Deus. Nós confiamos. Entender esse texto nos ajuda a entender a nós mesmos. Ler a Bíblia de forma correta. Você passa a entender a você mesmo. Nós temos dificuldade para entender coisas que acontecem na nossa vida. Eu vou ilustrar um exemplo de um amigo meu. Eu sempre peço oração para ele na escola dominical. A maioria não conhece pessoalmente, alguns conhecem. Meu amigo Falcão, não é isso? E que dificuldades na vida que ele passa?
que coisas terríveis aconteceram, não é? Um problema renal e agora vamos pensar na história dele. De repente, ele precisava de um transplante e ele estava lá na escola dominical e apareceu um rim para ele transplantar e ele não estava lá, alguém conseguiu, uma pessoa que trabalhava lá no hospital, conhecia ele, ele ligou e corre com ele para o hospital e todos alegres porque conseguiu o rim. Enquanto ele estava no hospital, o pastor marcou uma reunião de ação, um culto de ação de graça por causa do transplante que tinha conseguido na questão da fila, né? E na segunda-feira ele transplantou. Na segunda-feira, mas na terça deu problemas. Deu problemas. Algum problema na artéria, sutura da artéria, alguma coisa assim, não sei a parte médica disso, mas uma coisa eu sei. Teve que retirar. Agora ele faz hemodiálise hoje todos os dias de segunda a sábado. Vamos pensar nessa situação. Eu falei que eu ia usar ele como exemplo numa pregação. Em junho agora faz 10 anos fazendo hemodiálise. E você imagine agora você na sua casa, tranquilo. Você não tem que ir num ambiente de risco altíssimo fazer hemodiálise. Então eu falei para ele estava meio assustado, eu falei, meu amigo, você está nessa guerra faz muito tempo. Nós escutamos alguns estouros, alguns tiros dessa guerra, agora já nos assustamos, e vocês estão nessa guerra há muito tempo. E eu lembro no início, ele me pedia conselho, e eu como pastor, o que eu digo para uma pessoa dessa? Tudo dando errado. No momento de alegria em que houve um transplante, um dia de festa, no outro dia de tristeza, perdeu. E quando volta, nós sabemos que volta pior do que era, porque houve uma cirurgia. E aí? E o culto de ação de graça, e agora? Deveríamos fazer da mesma forma quando entendemos isso. Então, como explicar? Como explicar? E eu vou ler uma palavra dele mesmo como exemplo. Ele disse, por muito tempo eu busquei o milagre como cura. Como ter os meus rins de volta. Mas não a vida. Por muito tempo ele buscava isso. Em oração, um milagre. Hoje eu sei que a salvação é o meu maior milagre. Entende isso? Poderia falar para ele, e agora, José? E agora, meu amigo? Ótica de redenção. Aconteça o que acontece à nossa volta, aconteça o que acontecer na nossa vida. A ótica está certa. Entende isso? O maior milagre que pode acontecer na minha vida não são bens materiais. Não são bens materiais. É a salvação. É esse plano magnífico do nosso Deus. Agora, você pega textos como esse e eu faço uma pergunta: por que lembrar meus filhos da necessidade de Cristo? Basta eles aprender, faça isso, não façam aquilo. Não é isso? Porque é muito mais fácil ir para o moralismo do que ficar no cristianismo. No moralismo, eu consigo fazer algo e condeno as pessoas que não conseguem. E naquilo que eu não consigo fazer, eu escondo para que as pessoas não vejam. E vivam uma vida falsa. Essa que é a verdade. No cristianismo, nós dependemos de uma pessoa. Cristo. Cristianismo. Dependemos dele. Nós somos totalmente aceitos por Deus na sua obra, através da obra de Cristo Jesus. E faço uma pergunta para você mesmo, e você responda aí. Se eu perguntasse sobre a sua pessoa para Deus, qual seria a resposta dele se ele tivesse que dar um sinal?
Ei Deus, o que o Senhor acha de tal pessoa? Seria um like, meia boca, cabeçudo? Como que Deus responderia? Se você olha para você mesmo e você respondeu algo diferente de que você é totalmente aceitável por Deus em Cristo Jesus, a sua vida é vida de obras. É uma vida buscando agradar a Deus, o que você não consegue sem a pessoa de Jesus Cristo. Sem a pessoa de Jesus Cristo. É nele que nos movemos. É por isso que lá em João capítulo 5 ele fala: sem mim nada podeis fazer. É ele, nós somos totalmente aceitos por Deus em Cristo Jesus. Então, por que eu faço o que é certo então? A resposta é porque eu sou nova criatura. E eu pertenço a esse plano da redenção que você está lendo em Gênesis a Apocalipse. Por isso, porque você foi feito filho. Porque as obras da carne são alistadas, a obra do Espírito são alistadas também. Aliás, os frutos do Espírito são alistados. E nós somos carnais ou espirituais? Uma forma simples de entender que natureza você pertence, porque você faz aquilo que é natural. Se for nova natureza, é uma natureza espiritual. E você faz o que é reto aos olhos de Deus, porque Ele fez primeiro em nós, Ele trabalha em nós, o Seu Espírito Santo habita em nós. Isso gera temor e tremor diante de Deus. Então eu posso fazer o que é reto aos olhos de Deus, porque Ele me capacita, Ele me dá poder para isso. Eu me arrependo dos meus erros, porque Ele habita em mim. Caso contrário, eu acharia que aquilo era natural. Mas a nova natureza não permite isso. E quando nós vamos em Romanos, você lê assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Aquele que sonda os corações. O homem olha o que está diante dos olhos. Talvez pessoas tenham uma performance boa, conseguem enganar por um tempo. Deus olha o coração. Deus olha o coração. Satanás, ele pode até imitar algum talento, algum dom, mas ele não imita um fruto do Espírito, porque é do Espírito. Entende? Não tem como ele manter isso. Vem de Deus. Nós somos fracos. Dependemos totalmente de Deus. Dependemos daquele que assiste a nossas fraquezas. Que é o Espírito Santo de Deus. Então, como que todas as coisas contribuem para o meu bem, você pode perguntar. Como isso, se as coisas acontecem à minha volta e não parecem muito bem, não é? Sim, todas as coisas concorrem ou contribuem para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. É propósito redentivo. É Deus resgatando o seu povo, o que vem depois. Aqui dentro Ele está trabalhando em nossas vidas. Ele colocou José num lugar de José lá, como segundo do Egito, não para exaltar José, mas num plano dele. Ele colocou Esther como rainha, não para exaltar uma rainha, uma pessoa, uma mulher, mas porque havia plano para com o seu povo também. Então Deus, Ele coloca pessoas em eminência ou em lugares para serem usados. Nós temos que ter essa visão. Por pior que ela pareça, nós podemos ser usados. E Romanos 8, 28, eu li o 27, aqueles que sondam o coração, o 28 bem conhecido, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, começa a perceber agora o efeito redentivo. Por redenção, entende Deus resgatando o seu povo. Leia com a mente redentiva de um Deus que está trazendo o seu povo para si mesmo.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Um propósito de Deus em trazer os seus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Tudo contribui para um plano maior. E você percebeu a palavra ali? Você percebeu? Algo que pode passar desapercebido? E para sermos conforme a imagem de seu Filho. Por que você faz o que é certo? Porque dentro desse plano redentivo cabe a sua santificação. Deus agindo em você, dentro desse plano. Não por causa da recompensa dos 3 F, né, de José. Quais são os 3 F? Fama, família e fortuna. Foi tudo que José conseguiu e você talvez atribui de forma errada aquilo que nem o próprio José atribuiu. José chegou onde chegou, mas José continuou sendo escravo. E quando o Novo Testamento fala sobre ele, lá em Hebreus, fala da sua fé. Olhando para quê? Para que José olhava? Para a redenção. Porque ele deu ordem para que os seus ossos fossem tirados, porque ele sabia. Então começa a fazer sentido. Quando você lê Gênesis 37, ilustra a vida de José. Quando chega Gênesis 38, Judá e Tamar, você fala, isso está errado aqui. O que tem a ver com José? Bom, se você prestou atenção quando começou o 37, lá não está escrito assim, essa é a história de José. Essa é a história de Judá. São os chamados toledotes, né? Não vamos entrar no mérito. São partes da Escritura. Por quê? Judá. Plano de Deus na redenção. Judá. E você encontra no 38 Judá e Tamar. E tem pessoas até que pulam essa parte, porque eles querem saber o que vai acontecer com José. E outros acham até que está no lugar errado. Mas quando começa o verso 1 do capítulo 38 de Gênesis, você lê assim: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Me perdoe. Ainda bem que a minha mente voltou atrás. Eu disse Judá. O capítulo 37 começa essa história de Jacó, né? Os patriarcas, né? Corrigindo. Jacó. E aqui Judá, fazendo parte desse plano redentivo. Moisés, através do Espírito Santo, ele dá uma pausa, ele para e fala, ao mesmo tempo está acontecendo algo. Ele quer que nós entendamos isso dentro de uma visão maior. Olha, está acontecendo algo. E parece que assim ele está na contramão, parece. Gênesis 37, a gente vê José como alguém que ele é apresentado com 17 anos, cuida das ovelhas do seu pai, ele tem um par de sonhos, ele conta esse sonho para os seus irmãos, conta para os seus pais, e eles não gostam. O pai dele exorta ele: que é isso, meu filho? Nós vamos nos dobrar aos seus pés? Por quê? Porque eles não tinham a visão redentiva, porque eles olhavam para si mesmo. Acha que eu vou me prostrar aos pés de alguém? Que é isso? Não pararam para pensar que isso era um plano de Deus futuro para eles, protegê-los. Não. O pai ama, os irmãos o odeiam. Depois nós vemos ele sendo maltratado pelos irmãos, tiram a túnica que o pai deu para ele, a túnica colorida, ou de mangas longas, como diz alguma versão, joga ele no poço. Depois vende aos ismaelitas. Ismael, para alguém que está no plano redentivo, que veio do filho da promessa. Isaac e não Jacó.
Aliás, Isaac, não Ismael. E de repente o ismaelita não parece que está indo na contramão? Todo aquele caso de Tamar, ela se vestindo como prostituta. Judá agindo tal qual. E essa linha atravessando redentiva, apesar das nossas falhas. Deus trabalhando com pessoas falhas, com Judá, com Tamar, porque Ele tem um plano na vida dessas pessoas, nas nossas vidas. O que está acontecendo nesse contexto aí? Jesus Cristo. Prepare o caminho, Ele está vindo. Jesus Cristo. A semente divina é maior. Entende? É um plano redentivo. Se você tivesse antenado quando você lesse ali na redenção e não num final moral de que tudo vai dar certo, você se preocuparia, esse seria o momento que você se preocuparia e falava: Deus, parece que as coisas estão indo para o lado errado. Vendido ao ismaelita, Judá e Tamar, parece que está dando tudo errado. Devemos ler a Escritura de forma correta. Quando chegamos lá no Novo Testamento, quando chegamos em Mateus, o início do Novo Testamento, o verso 3 do capítulo 1, ali no início você lê: Judá gerou de Tamar. E aí? E não José gerou de Azenate, isso? Filha de Potífera? Não. Judá, plano da redenção. Existe algo maior nessa história. Algo que nós não podemos compreender, que está além. O que seria isso? São os planos de Deus sendo executados um a um. Até que quando nós chegamos no Novo Testamento, você lê: vindo, porém, a plenitude do tempo. O tempo exato de Deus. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim que recebessem o quê? Adoção. De filhos. Você é filho? Você é filha? Essa história é redentiva. Ela fala de você. É sua pequena história. Pequena? Quanto dura? 50, 60, 70, estourando 100, passando do 100, entrando no Guinness. É isso. Ela é absorvida por essa grande e fantástica história. E isso mudou de forma nenhuma. Foi isso que Jesus, após estar ressurreto, ele ressurgiu vivo. Ele fala para os discípulos lá em Lucas 24: ó nécios e tardo de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés. O que você está lendo? Quem escreveu? Começando por Gênesis. E discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus não olhava para José como alguém que se deu bem. Não, ele via a si mesmo trilhando o caminho redentivo da redenção. E José era apenas uma peça usada por Deus para guardar, preservar o seu povo em 7 anos de fome que viria. Ele usou José. E José sabia disso, porque lá no Gênesis, no finalzinho, no 50, verso 20, ele fala: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que conserve muita gente em vida. José, de alguma forma, ele entende esse plano de Deus. Ele não disse: olha, Deus tornou o mal em bem, o mal que vocês fizeram se tornou em bem, me tornou eu como poderoso no Egito. Ele não usou isso. Foi para proteger vocês, para proteger vocês. No verso 24 do capítulo 50 de Gênesis,
Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir da terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Redentivo. A história não acaba no palácio. Não acaba no palácio. É redentiva. Para pensar nisso. Às vezes nossos olhos estão baixos, estão olhando apenas para as coisas desse mundo. Quando a Bíblia diz pensai nas coisas que são de cima, essa é a fé. E termino citando 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, nossa pequena história dentro do nosso contexto, produz para nós eterno peso de glória, eternidade, acima de toda comparação. Sofremos porque pensamos pequeno. Sofremos porque somos nécios e tardos de coração. Sofremos porque estamos como os discípulos quando Jesus conversa com eles no caminho de Emaús, que dá essa dura, nécios e tardos de coração. Porque eles sofriam? Porque eles perguntam para Jesus: é só você que não sabe das últimas ocorrências? O que eles estavam falando das últimas ocorrências? O Cristo, ele foi crucificado. Jesus poderia responder: olha, eu sou o único que sabe. E tratou aqueles corações com a palavra, mostrando para eles: olha, é maior do que vocês imaginam. Tire os olhos do contexto que vocês vivem apenas e coloque os olhos em algo maior. Coloque os olhos em algo maior. É redentivo. É Deus em prol ao seu povo. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, se você comparar, depende de como você compara, talvez suas aflições sejam grandes, mas se você compara com a eternidade, é pequena. Produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. É redenção, eterno, para sempre. Valor eterno. Sendo assim, ou seja, quando nós entendemos isso, fixamos nossos olhos naquilo, não naquilo que se pode enxergar. Aonde estão seus olhos? Coronavírus? WhatsApp o dia inteiro, vendo notícias, querendo refrigério, como eu confessei aos meus irmãos hoje pela manhã, o meu erro fatal em mergulhar nas notícias que me deu medo, esquecer de Deus. Você está cometendo o mesmo erro? Porque Deus está nos dizendo: você está fixando os olhos no lugar errado. Pois a nossa aflição leve é passageira. É eterno. Aliás, é olhando para o eterno. Nossas aflições não são eternas, mas se comparado com a eternidade, ela é pequena. Então, por causa disso, nós fixamos nossos olhos não naquilo que nós vemos ou que podemos enxergar, mas nos elementos que não são vistos, ou seja, naquilo que não se pode ver. Vou ler a versão revista e atualizada. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não tem como comparar. Não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Qual é a ordem aqui? Quando alguém diz para não fazer, você faz, qual é o nome disso? Não atente para as coisas que se veem. Não fique preso a isso. E o que eu faço então? Coloque os olhos nas que não se veem. Porque as que você vê é temporal. Está passando, vai passar. Mas as que não se veem são eternas. Em que nós estaremos com Deus eternamente. Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra, por essa meditação. Abra nossos olhos para olhar
ó Deus, a sua grandeza, aquilo que o Senhor está fazendo conosco. Nos ajude, ó Pai, nos ajude. Tire de nossos corações todo medo, ó Pai, porque nós estamos olhando para aquilo que é passageiro e tirando os olhos de Ti. Ó Deus, abra nossos olhos para aquilo que é eterno, para aquilo que é espiritual, a começar de mim. Em tempos tão obscuros, que nós possamos ser luz, ó Pai. Ó Deus, nos ajude a enxergarmos a grandeza do Seu plano redentivo em nos tornar filhos. Te agradecemos em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados. A comunhão faz parte do culto. Não tem como ter comunhão física, podemos ter comunhão virtual. Mas a razão também faz parte do culto. Cultuamos a Deus com todo o nosso intelecto, com todo o nosso entendimento. Que possamos ter uma semana meditando nos preceitos do Senhor. Tudo que você for fazer, talvez algumas coisas vão mudar. Aos casais, agora o marido em casa, ou os dois juntos, com os filhos, família. Nós somos o povo que fazemos tudo para a glória de Deus. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 10 e lê. Tudo. Quer comamos, bebamos, tudo para a glória de Deus. Então, consagra essa semana e fala, Pai, para algo maior e ter uma vida que consagre o seu nome, que glorifique o seu nome. Amém? Louvado seja Deus.